pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, mais um vídeo. Hoje o Moisés vai ter que continuar falando porque eu não lembro. A gente terminou o último vídeo falando da cirurgia e nós terminamos o vídeo no momento em que eu estava saindo da cirurgia e indo para a UTI. Era 1h30 da manhã, né? Isso. Então agora continue, Moisés. Bom, vamos lá, pessoal. Então a gente parou no último vídeo onde ela terminou a cirurgia, o médico, o neurocirurgião veio falar conosco um pouquinho. Aí ela foi para UTI, foi a primeira noite da UTI. Aí aconteceram algumas situações bem assim complicadas, né? Primeiro, ele me falou o seguinte também, falou, olha, nós colocamos um termômetro dentro da cabeça dela, né? A cabeça dela abriu de ponta a ponta, assim, né? E aí eles colocaram um termômetro, por quê? Porque esse termômetro ele tinha que medir a temperatura da cabeça dela. E ele me falou, agora eu não vou lembrar exatamente a temperatura, que não poderia chegar. Porque se chegasse nessa determinada temperatura, ia ter que abrir de novo, e aí a chance da Carla realmente não resistir seria muito grande. E aí ela foi pra UTI, eu fiquei com ela. Imagina essa noite, essa madrugada, né? Eu olhava o termômetrozinho, mexia um ponteirinho lá de nada, eu já saía correndo lá pro meio do pessoal lá da UTI, né? Que é o pessoal de apoio da UTI. Até que um médico da UTI, o responsável, ele veio conversar comigo e falou, olha, pode ficar tranquilo, porque não é assim, não é? Se for para subir, ele vai subir muito. E eu tenho assim, pelo que eu tô vendo aqui, tá bem tranquilo. E fica tranquilo também, descansa um pouco, porque nós lá onde a gente tem lá o controle, se acontecer alguma coisa diferente, ou se subir, ele vai apitar e aí a gente vai vir correndo aqui, né? Mas mesmo assim, foi uma noite bem complicada, né? Isso foi de quinta para sexta, aí ela ficou, na verdade, entubada, ela ficou em coma induzida, né? Porque era importante que ela tivesse realmente descansando, até para desinchar um pouco o cérebro, que mexeu bastante, né? Essa foi a explicação. Bom, isso na sexta de manhã, então ela operou na quinta, né, de madrugada, foi para a UTI, na sexta, logo 7 horas da manhã, vê como esse pessoal, esses médicos também, neurocirurgião, tem uma vida complicada, né? Ele ficou 11 horas de cirurgia com a Carla, no outro dia, 7 da manhã, ele já veio, 10 para 7, ele chegou lá no quarto da UTI para falar comigo, né? Ele já tinha uma cirurgia marcada para as 8 horas, segundo ele, bem parecida com a da Carla, né? Mas não tão complicada como ele me falou. Ele falou, olha, Moisés, agora estou mais calmo, dá para te falar melhor. Na hora que nós começamos a cirurgia, eu realmente parei, eu fui dar uma volta, pensar um pouco, porque o negócio estava muito complicado. Realmente o tumor tinha aumentado muito, estava espremendo o cérebro, e eu não soube o que fazer, aí, por um momento, né? Aí eu fui, descansei um pouquinho, respirei, voltei, fui por um outro caminho e, graças a Deus, tudo indica que ela vai ter praticamente nada de sequelas, mas provavelmente ela vai ficar com uma sequela. Ela teve um pequeno AVC durante a cirurgia, isso porque ela realmente internou numa condição não apropriada para esse tipo de cirurgia. O tumor já estava muito grande. Com isso, ela realmente teve um AVC, né? E esse AVC ela vai afetar um pouquinho a visão direita dela. Ela vai perder provavelmente um pouco, não sei em percentual, depois a gente pode apurar melhor, mais para frente. Mas ela perde também a visão periférica, que é aquela que você está olhando para frente e com o olho você olha para o lado, assim, isso, do lado direito talvez ela perca, né? Mas dentro de tudo que a gente tinha falado, isso foi o mínimo. Graças a Deus a gente conseguiu, acho que, fazer uma cirurgia com muito sucesso. Então aí foi na sexta, né? Ela passou o dia inteiro na UTI dormindo, né? Em coma induzida. No sábado também foi. Quando foi no domingo de manhã, o que acontece? Ele chegou lá no quarto da UTI e falou, olha, mas eu vou fazer um teste. Eu vou tirar o tubo e vou tirar ela do coma induzido. Vamos ver como é que ela reage, até pra gente ter aí um pouco mais de segurança para ver como vão ser os próximos passos, né? Isso foi no domingo por volta de umas 10 horas da manhã, 9h30, 10 horas da manhã. Aí eu saí do quarto um pouco, né? E aí, claro, né? Aquela tensão de ficar pensando como será que a Carla vai voltar. E aí começou, sabe, aquele momento que você fica demorou quase 1 hora esse procedimento de tirar o tubo dela, de fazer trabalho para ela voltar do coma induzida. Eu lembrei de algumas situações que foram bem complicadas aí durante esse período que ela saiu daquela primeira internação, dia 28 de outubro, até esse dia 6 da cirurgia, né? Como a gente citou, acho que em alguns vídeos anteriores, a Carla ficou nesse período muito, vamos dizer, ela estava assim muito compulsiva, acho que até pelo psicológico dela estava sendo abalado,
e ela queria comer o tempo todo, Muito, principalmente muito. doce, né? É. Então tiveram algumas situações nesse período que foram bem complicadas. Por exemplo, ela, até por conta já do tumor, provavelmente está avançando, como se provou depois, ela tinha algumas crises de que ela tremia muito. Dava a impressão que ela estava tendo uma convulsão. Eu lembro de algumas situações, por exemplo, uma que nós estávamos numa das sessões da quimioterapia, e quando ela saiu, ela viu a doceria lá do BP, né? E quis, porque quis comer doce. Eu não tinha como falar não, era uma coisa assim complicada demais. Aí nós pegamos o doce, ela pegou o prato e tremia de um jeito, assim, mas tinha que pegar ela, segurar, ajudar ela a sentar, porque senão ela caía no chão. Teve essa vez, uma outra vez também de tremedeira muito pesada, quando eu estava parando o carro na frente da casa dos pais dela, e a hora que ela foi descer do carro, ela tremeu demais. Eu não estava conseguindo segurar, tanto que o segurança que trabalha lá na rua, perto da casa do meu sogro, da minha sogra, ele veio ajudar, porque se não fosse ele, talvez eu ia ter que tentar sentar no chão, que não estava conseguindo. Então foram, assim, momentos da Carla nesse período, eu lembro muito disso, e eu lembro muito de uma situação que me marcou bastante. Acho que a Carla lembra muito pouco disso, né? Ela operou no dia 6 de dezembro, quando foi 30 de novembro, o meu filho ele teve a formatura. Uma semana antes. Praticamente até um pouquinho menos, né? Que ele foi na sexta-feira e você operou na quinta. Ele tinha formatura, né? Ele estava se formando da antiga oitava série, né? Agora chamamos de Fundamental 2. Fundamental 2. E aí nós fomos, não, eu quero ir, é claro, fazia todo sentido ela ir. Só que tinha um detalhe, que nós só nos atentamos quando nós chegamos no salão da festa, né? Que foi alugado um salão para os alunos. Tinha assim, a hora que nós chegamos, tinham 50 degraus de escada. E a Carla praticamente já não estava conseguindo andar 100%, né? Você imagina aquela situação da Carla subindo a escada. Eu, sinceramente, quando chegou na metade, eu falei, não vai ter condições. Foi muito difícil, muito difícil. Você lembra um pouco disso, né? Eu lembro. Tem muita coisa que eu esqueci. Mas a situação da escada eu lembro porque eu achei que eu não fosse aguentar. Isso marcou bastante, mas para mim tiveram duas lembranças boas. Primeiro que ela chegou, ela aguentou, ela subiu, né? Acho que aquela força de querer ver o filho se formando, né? De ter aquela alegria, assim, falou, vou passar por cima disso. Ela chegou, aguentou, uma coisa que eu não estava mais acreditando que ela fosse aguentar. E o melhor, né? Ela conseguiu dançar a valsa com o Felipe, né? Foi uma coisa bem legal, teve um momento da valsa, ela aguentou. Nós ficamos lá por volta até 1h da manhã, quase depois fomos embora. Essas cenas me marcaram muito nesse período que eu citei, que eu estava aguardando os médicos na UTI desentubarem ela, né? Então, voltando aí, aí eles me chamaram, falaram, desentubamos, ela já está acordando. E aí foi um momento muito feliz para mim, porque a hora que eu olhei, ela já me reconheceu. A gente fica sempre preocupado, né? Por mais que o médico fala, não, a sequela foi mínima, mas como que ela vai voltar dessa coma, né? Aí ela me reconheceu, aí eu falei um pouquinho do Felipe para ver como que ela reagia. Não, o Felipe vai vir te ver. Ela começou a sorrir, foi muito legal, muito bacana mesmo, isso no domingo, né? Aí ele me falou, o doutor Matheus, né, o neurocirurgião, agora nós vamos deixar ela até umas 4h da tarde acordada para ver até como ela vai reagindo, né? E depois nós vamos sedar novamente para ela dormir até amanhã de manhã. E aí até aconteceu uma cena engraçada, depois a gente pode até contar um pouquinho melhor mais para frente, mas então ela ficou com uma máscara de oxigênio, né, no nariz e na boca. E eu estava sozinho com ela no quarto, chegou um enfermeiro, de repente eu escuto um barulho vindo dela, né? Eu falei, nossa, será que ela tá passando mal? Eu olhei pro enfermeiro e ele falou, não sei. Aí eu peguei, eu levantei um pouquinho a máscara, ela estava cantando a música da escolinha do professor Raimundo, que eu acho que estava na televisão, ela deve ter ouvido, ela começou, vamos à escola. E aí o enfermeiro e eu, imagina, né? Já começamos a dar risada, falei, acho que ela tá bem. Mas, na verdade, ela estava realmente ainda... Você percebia que ela estava ali, graças a Deus estava respondendo bem aos estímulos. O próprio Dr. Matheus falou que cognitivamente ela estava super bem, só que ainda estava sem entender direito as coisas. Você percebia que ela estava bem, ainda num quase coma, aí vamos falar, né? Na verdade, eu não lembro de nada disso. Então, isso você não lembrar, acho que já é o fato que você estava realmente bem, a cabeça ainda bem tava voltando, complicada, né, gente? Ainda tem um vídeo que ele gravou quando estava acordando, tem algumas fotos, eu vou dar uma procurada, eu vou colocando aqui no meio do vídeo. Isso foi no domingo, né? E quando foi realmente por volta de umas 4h da tarde, eles induziram de novo ela ao coma, né? Porque era importante também o cérebro ter esse descanso por conta da cirurgia, foi explicado pelo neurocirurgião. E ela dormiu até o outro dia às 8h da manhã. Quando ela acordou nesse dia às 8h da manhã, já veio o médico e a fisioterapeuta. Ó, vamos tirar ela da cama, porque ela acordou bem, na verdade ela acordou bem, já tiraram até a máscara de oxigênio dela.
Mas assim, bem grogue ainda. Ela falou, vamos fazer um teste, vamos colocar ela na cadeira ao lado da cama. Ela já está muito tempo deitada, vamos... Aí nós conseguimos os dois pegarem ela, eu e a fisioterapeuta, mas ela não conseguia equilibrar as pernas ainda. Ela ficou sentada uma meia horinha, eu conversava com ela, mas você via que ela respondia com uma certa lentidão, né? O raciocínio ainda estava se encaixando. E segundo os médicos, falou, está perfeitamente normal, está muito bem. Já no quarto dia ela conseguir sair da cama já é um bom sinal. Aí eu falei, bom... Oi. Dá um oi. Oi. E aí eu falei, bom, legal. Ele falou, ela vai descansar, ela vai ficar sonolenta, ela vai dormir bastante, mesmo sem coma induzido, ela vai dormir, porque é para o efeito da medicação, efeito de tudo. E realmente aconteceu isso. Depois de meia horinha sentada, ela voltou para a cama e aí ela dormiu praticamente até o outro dia. Quando foi na terça-feira, aí foi bem legal. Esse dia foi um dia bem marcante. A fisioterapeuta chegou, bom dia, eu já vi a Carla com outro olhar. Você percebe ela já voltando a uma situação que era anterior daquela fase complicada, que ela não estava aguentando direito os 40 dias que eu falei lá, que ela tinha aquelas crises, tudo. Só que assim, ela estava bem fraquinha. Aí quando nós levantamos ela da cama, ela conseguiu ficar, ela ia sentar na cadeira, ela conseguiu se equilibrar. Aí a fisioterapeuta foi muito bem, ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e vamos dar uma volta com ela para fora, porque a UTI, né, tem os quartos e fora tinha um local onde ficavam os médicos e enfermeiros, né, ficavam mais ou menos uns 10 médicos e enfermeiros ali de prontidão. Quando nós saímos do quarto, a Carla conseguiu, eu de um lado, a fisioterapeuta do outro, mas ela conseguiu pisar, caminhar devagarzinho. Aí todo mundo levantou e começou a bater palma realmente para a Carla, foi muito legal. Pena que não deu para eu filmar isso, porque foi uma situação muito, até emocionante, assim, né? Porque a maneira como a Carla chegou na UTI, isso foi perceptível, todo mundo estava muito preocupado, né? Os médicos da UTI, o próprio, porque não sabia o que podia acontecer com a Carla. A verdade é essa, Na né? verdade, eu acho que, pelo que eu ouço hoje, eles me contam, a possibilidade de eu voltar era mínima, né? Eles achavam, assim, pelo jeito que eu tava, para eu ir a óbito, faltava muito pouco. Faltou muito pouco para ir a óbito. Então, quando eu consegui me recuperar e voltar, foi uma comemoração muito grande, não só nossa, como dos próprios médicos, enfermeiros, enfermeiras da UTI. Foi muito legal. Estavam lá acompanhando todo o processo. Eu acho que de todo momento, esse foi o momento mais emocionante, porque foi muito legal, foi uma coisa muito espontânea. Você não viu que ninguém combinou de fazer isso, até porque ninguém sabia que ela ia sair do quarto naquela hora. Foi a fisioterapeuta que falou, vamos dar uma voltinha de 2, 3 minutinhos com ela. Aí ela deu, todo mundo bateu palma, ela voltou pro quarto, sentou, ficou sentada acho que a manhã inteira, sabe? Ela descansou um pouquinho, isso foi na terça. E aí ela teria mais 3 dias de UTI, cada dia melhorando mais. E aí depois disso começa um outro processo que ela indo pro quarto. E nós vamos contar na próxima. Gente, o que eu queria dizer sobre o Dr. Matheus, o neurocirurgião que me operou, foi uma cirurgia difícil. Ele falou que foi muito difícil, que ele teve que sair para dar uma respirada, pensar. Porque realmente ele não via muito mais o que poderia ser feito. Mas ele falou para mim, eu não pego o paciente para morrer na minha mão. Sim. Então, o que foi legal foi isso, ele não aceitou aquela situação. Ele foi, ele pensou e ele meditou, ele pediu, não sei se ele tem alguma religião, alguma crença, se ele rezou, mas eu sei que veio uma inspiração, ele voltou, tentou uma técnica diferente e conseguiu. E ele fala para mim até hoje que eu renasci, que eu tenho que comemorar 2 vezes o meu aniversário, né? O dia que eu nasci, esse que eu renasci. Exatamente. E eu tenho uma gratidão imensa por ele, porque ele não desistiu de mim nem um minuto. Então, Dr. Matheus, eu vou agradecer assim o resto da minha vida. Eu tenho uma gratidão gigante por ele.
E é isso, Ok, né? isso aí, Depois pessoal. a gente continua. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado.